Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesar. Qual é o tema? O tema é uma importante tarefa, né? E o texto base está em Atos, no capítulo 6, versículo 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim, me acompanhe. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a atenção dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, apresentaram-no perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E esse resultado é o versículo 7. Com isso, cresceram a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam os números dos discípulos. A carta de Atos, né? Você vai perceber 3 tentativas do inimigo. A primeira tentativa, né, de impedir o avanço da igreja é em Atos 4, né, através da perseguição. Né, a gente pode ver Pedro e João no Sinédrio. Depois, a segunda tentativa de minimizar o avanço da igreja foi em Atos 5, né, através da infiltração de Ananias e Safira no meio do povo. E a terceira tentativa de impedir o avanço da igreja é essa que podemos ver, né, que acabamos de ler. É a distração. Eu chamaria de distração em Atos 6. Eu vou explicar o porquê. O inimigo, ele não conseguiu derrotar a igreja de dentro para fora, né? E nem de fora para dentro. Agora ele busca distrair, né, a igreja para que ela não avance. O interessante é que o que está sendo um problema para a igreja não é uma coisa ruim, mas uma coisa boa. A assistência social, né, aos mais vulneráveis. Aqui, no caso, são as viúvas, né, dos helenistas. Havia basicamente 2 classes, né, de judeus na igreja cristã. Havia os hebreus, né, os judeus que moravam em Jerusalém e na Palestina e falavam o aramaico. Né? Esse primeiro grupo, eles se gabavam, né, em ser um judeu puro, que não assimilou a outras culturas. Né? E havia também os helenistas, né, os judeus que haviam morado fora da Palestina e que havia assimilado a cultura grega. Né? Esse povo tinha esquecido o hebraico e falava o grego. Os orgulhosos, né, hebreus tratavam os helenistas com um total desprezo, né? E esse relacionamento mal resolvido, ele acabou gerando um problema no serviço, né? Como é posto aí, no serviço às mesas.
Os cristãos de língua hebraica e de língua grega estavam totalmente divididos naquela época, né, da história ali de Atos, né, da igreja primitiva. Os apóstolos, eles cuidavam da assistência social. A gente consegue ver isso claramente no início. Os apóstolos, eles cuidavam da assistência social e também da pregação da palavra, né? E esse problema, ele foi parar aonde? Esse problema entre esses dois grupos foi parar no colo, né, dos apóstolos, né, que eram responsáveis à distribuição da renda. Mas qual foi a solução dos apóstolos? O que a gente leu, né? Houve uma descentralização. É isso que eu acho que o melhor nome que os apóstolos definem, que os apóstolos fizeram, era isso: a descentralização. Em vez de colocar tudo em cima deles, ele descentralizou e passou a ocupar outros membros, né, digamos, a igreja ali, né, dando funções para o corpo de Cristo. E diante de tudo isso, né, quando Paulo, quando essa realidade dos apóstolos começa a existir, né, que acabamos de ler, a gente pode extrair 3 realidades aí, que eu vou só pensar aqui, não vou fundamentar, para que a gente possa entrar no diálogo. A primeira realidade, em cima desse texto, é que quando o serviço é muito, ele foca-se em sua principal tarefa. Havia serviço, o serviço da distribuição da ação social era feita pelos apóstolos. Porém, de acordo com o crescimento da igreja primitiva, o que aconteceu? Os apóstolos passaram a chamar, né, a responsabilidade para outros, né? Alguns chamam essa passagem aqui até do início da diaconia, né, do diaconato. No versículo 2, você pode perceber que os apóstolos dizem que não é bom que eles abandonem a palavra de Deus para servir as mesas, né? Por quê? Mas porque o chamado deles não era esse, né? Se pegarmos o termo serviço às mesas, podemos extrair a palavra servir, né? Que o grego é diaconeu, né? Por isso, alguns compreendem essa passagem como a instituição dos 7 diáconos, né? Mesmo que a palavra, entenda, mesmo que a palavra, diáconos, ela não aparece no texto como uma função, né? Portanto, podemos dizer que cabia para os apóstolos a diaconia da palavra e não a diaconia das mesas. A segunda coisa que eu gostaria que você gravasse como um enredo aqui é que a repartição de tarefas para a prática da justiça. Perceba que os apóstolos, eles faziam tudo, né? Porém, com o crescimento, né, se percebe uma injustiça sendo cometida. As viúvas dos helenistas estavam sendo desassistidas. Mas por quê? Por causa do grande número de tarefas que os apóstolos tinham que fazer, né? Tinham que praticar. Então, houve, de forma sábia, a repartição das tarefas para a prática da justiça. E é isso que os apóstolos fazem. E a terceira e última verdade que a gente pode extrair desse texto é que a tarefa da igreja é servir. A igreja, em algum tempo da história da igreja, durante os séculos, né, a gente pode extrair um grande problema em relação a esse assunto que eu estou abordando aqui. A relação entre o exagero em relação a colocar uma ênfase muito grande na ação social e uma ênfase muito grande na pregação da palavra, né, propriamente assim dito, né? E, por exemplo, o pietismo, né? O pietismo no século XVII, ele caiu no extremo de ver o homem como apenas uma alma a ser salva, né? E desconsiderava o ser humano. E a teologia da libertação, né,
agora no século XX, via o homem só como um ser que precisa ser assistido, né? Mas, na verdade, a salvação de Jesus, ela alcança o homem integral, né? Tanto a alma como o corpo. E, em outras palavras, a assistência social não dispensa o ministério da palavra e o ministério da palavra não pode separar-se da ação social. Temos um propósito enquanto cristãos, né? E qual é esse propósito? É servir, tanto na diaconia às mesas, que é a ação social, quanto também a diaconia à palavra, né? Mas quando a tarefa for muito grande, assim como aconteceu com os apóstolos, chame outros para ajudá-lo e fique com aquilo que você foi chamado. É isso que o texto nos mostra. Quando há muitos necessitados, né, assim como em nosso tempo, né, por conta dessa pandemia que faz o mundo sofrer, precisamos nos unir quanto igreja e pôr em prática uma importante tarefa: servir aos necessitados, aqueles que precisam, né, tanto dando-lhes o que comer, o que vestir, como também dando-lhes a palavra que alimenta a alma e nos traz vida eterna. Com essa prática que os apóstolos fizeram, essa prática surtiu um grande efeito, e a gente vê no versículo 7 que foi o resultado, o crescimento da igreja. Então, diante de tudo isso que eu abordei, diante desse texto que eu acabei de ler com os irmãos aqui, eu gostaria de distribuir, fazer algumas reflexões e distribuir algumas perguntas. A primeira pergunta é: quanto menos gente, menos problema. Quanto mais gente, mais problemas serão enfrentados. Isso é um fato ou é um fake? E aí, o que vocês têm a me dizer? Os apóstolos acharam que não seria justo eles deixarem de pregar a palavra, né, para servir as mesas, né? Então resolveram escolher sete varões de boa reputação e cheios de sabedoria do Espírito Santo, e obtiveram êxito, né, nessa escolha. Então, isso daí serve para a gente hoje em dia, que não nos exclui de a gente ver alguma coisa na igreja que está errado e nós não ficarmos esperando que os outros façam. Nós mesmos podemos ir e fazer, né? E somos gratos pelos nossos diáconos que auxilia os nossos pastores. Isso daí já traz uma tranquilidade, porque eu creio que o serviço ministerial dos nossos pastores é muito difícil, né? E nós podemos ajudar, né? Mesmo não sendo diácono, mas sendo servo do Senhor, correto? Então, você, para administrar esses problemas, resolver de certa forma, você precisa de ajuda. Você não consegue liderar, por exemplo, uma igreja de 3.000 membros, somente o pastor. Ele não tem como fazer isso. Ele precisa dos obreiros, ele precisa do corpo diaconal. Então, por isso que é interessante essa divisão que teve naquela época, onde foi escolhido pessoas capacitadas, pessoas temente a Deus, pessoas que estavam ali com a marca de Cristo, estavam ali alicerçada para fazer a obra. Por exemplo, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Então, eu entendo que nós precisamos também estar preparados para participar desse corpo, desse diaconato. Nós estamos na igreja, nós estamos fazendo a obra de Deus, mas às vezes nós ficamos um pouco fora, temos um pouco de medo de assumir determinada responsabilidade. E é interessante que todos nós estejamos preparados para que, quando acontecer esses problemas, precisar dessa ajuda, eu, você e todos possa estar capacitado dentro da palavra para ser um ajudante do pastor, ser um ajudante de qualquer um dos ministérios dentro da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo unido é que vamos vencer.
mas cada um de nós temos uma missão. Nós temos que fazer a nossa parte. Uma assistência social, ela não funciona sozinha também. Então, ela precisa ter um grupo ali que compõe a assistência para poder fazer a obra. E eu acho que nós precisamos da ajuda. Não podemos ser egoístas, precisamos ter inteligência, porque precisamos da ajuda de todos. E você solucionar problema, resolver questões de relacionamento, é muito complicado. Você precisa ter inteligência, você precisa estar estruturado biblicamente, ser conhecedor da palavra. E eu acho que o diaconato daquela época, onde foi escolhido esses 7 como uma base, serve até hoje. Hoje nós precisamos estar fazendo parte do diaconato. Ah, mas não sou do ministério de diaconato, mas eu me coloco na obrigação de colaborar, ser colaborador, para que eu possa, de alguma forma, estar ajudando na resolver alguma situação que vai acontecer dentro da igreja, dentro da sociedade, no nosso lar, onde quer que tenha relacionamento. Acho que é a posição nossa como cristão. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para o meu irmão Saulo e para você que está me assistindo é a seguinte: para toda dissensão será necessário uma ação ou as coisas se resolvem com o passar do tempo, sem a necessidade de uma intervenção? O que você acha, Saulo? Eu acredito que a gente pode extrair a resposta, ou pelo menos a conclusão para essa pergunta, a partir do 3º parágrafo da pastoral. Diz assim: junto com o crescimento da igreja, sempre virão os problemas. E como já foi dito, problema toda a igreja tem, né? Podemos lembrar aqui de 2 problemas que apareceram, na verdade, né? Esse problema inicial, sobre a queixa, né? Desse serviço que não estava sendo distribuído a contento, né? Então, houve, sim, uma queixa, uma dissensão entre irmãos, foi iniciada, sim, uma ação para resolver o problema, né? Então, houve necessidade, sim, de uma ação para solucionar esse problema. E a solução foi sucedida, né? Foi bem sucedida, né? A solução está lá em Atos 6:3, né? Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa. Essa foi a solução do problema, né? Mas, mais à frente, quando várias igrejas já estavam organizadas, o próprio apóstolo Paulo escreve cartas a essas igrejas, corrigindo, exortando, ensinando e apresentando soluções aos problemas que apareciam. Cada igreja apresentou um problema, mais simples ou mais grave, né? Um exemplo prático que a gente pode lembrar agora é a igreja de Corinto, né? Uma igreja com problemas seríssimos, né? Em várias áreas, área sexual, familiar, ódio entre irmãos, e até mesmo desordem no culto e na celebração da ceia, né? E Paulo, então, toma ação enérgica para corrigir aquele problema, aqueles problemas daquela igreja. E olha que era uma igreja que exercitava, né, dons espirituais, mas que estavam se orgulhando disso, né? E Paulo, então, orienta a igreja mostrando que isso é infantilidade, eles não estavam ainda maduros na fé, né? Ainda eram crianças espiritualmente falando. Quando Paulo chama a atenção da igreja, então, para que eles busquem o melhor dom, né? O dom do amor. E também Paulo não só ensina a tomar decisões, atitudes, né? Ação no meio dos problemas, como também encoraja, estimula a igreja a prepararem homens, não é? A discipular homens que possam fazer isso no futuro, como foi o caso do estudo nosso passado, quando Paulo
orienta Timóteo, né, a agir assim, a ser um homem assim, né, exemplar, mas que corrija, que enfrente, né, os problemas e fosse um pastor dentro da vontade de Deus, né? Portanto, Moisés, eu acredito que dá para a gente, né, ter essa conclusão a partir, então, na pastoral, a partir desse terceiro parágrafo da nossa pastoral. E a terceira e última pergunta, né, que vou fazer para Fabiane, para o Gilberto também, Gilberto. A terceira e última pergunta é a seguinte: a ação social de uma comunidade precisa estabelecer ações prioritárias e ações emergenciais capazes de resolver um problema, ou simplesmente cada pessoa deve ser orientada a, de forma isolada, buscar resolver o problema, né? E aí, o que vocês me dizem? E antes de responder diretamente a questão, eu gostaria de ler um versículo que se encontra lá em Tiago 2, 15 e 17, que diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Esse versículo ele se encontra lá em Tiago 2, 15 e 17, e ele revela a importância da igreja em realizar boas obras. Jesus declara que ao fazer um destes serviços de amor a qualquer pessoa, seria como se estivéssemos fazendo diretamente para ele. Então, aí fica claro a necessidade de nós buscarmos fazer ação social para todas as pessoas, tanto as que estão quanto as que estão fora da igreja. Né? E esses versículos, então, deixam clara a importância da ação social, que não pode ser vista ou mesmo compreendida apenas como um dever, pois ele é parte integrante da missão da igreja e deve ser acolhida enquanto um fruto natural de verdadeira fé em Jesus Cristo. E aí, então, com base nesse entendimento, retornando, então, à pergunta, fica claro, então, que a ação social de uma comunidade precisa, sim, estabelecer ações prioritárias e emergenciais, capazes de resolver um problema. E aí eu quero deixar para vocês um exemplo bem atual, que é a questão dessa pandemia, que piorou a situação econômica e financeira de muitas pessoas. E o que a nossa igreja, a primeira igreja batista de Campo Grande, fez? Através do Departamento de Ação Social, a igreja como um todo passou a se unir e a distribuir quentinhas e café da manhã para a população de rua. Diante disso, fica claro que a pessoa individualmente não deve ser orientada a buscar de forma isolada a resolução de qualquer problema, porque nós somos um corpo. Nós devemos, então, nos unir e, como corpo de Cristo, buscar as orientações do Espírito Santo, como bem fez a igreja primitiva lá em Atos, e através, então, do Espírito Santo, que nós possamos ser um canal de bênçãos para todas as pessoas, tanto as que estão dentro da igreja, que vierem a necessitar de uma ajuda, quanto as que estão fora da igreja, porque assim nós poderemos, né, nos envolver e participar ativamente enquanto corpo de Cristo, tanto dentro das igrejas quanto fora da igreja. É isso que eu acredito. Moisés estava liderando aqueles milhares e milhares de pessoas, não é? E aí o que aconteceu? Quando o povo vai chegando perto de Midian, então se junta a Moisés o seu sogro. E o sogro de Moisés chama a atenção, fica alarmado quando ele olha para Moisés fazendo tudo sozinho, praticamente fazendo tudo sozinho. E o sogro de Moisés diz para Moisés: Moisés, você está louco, né? Você vai morrer, você vai se acabar, o que você está fazendo? E olha que Moisés tinha uma proximidade com Deus fantástica. Mas Deus envia Jetro
para chamar a atenção de Moisés para a loucura que ele estava fazendo, que era dirigir o povo sozinho, praticamente sozinho. Então, Jetro chama uma atenção para a situação de Moisés, muito importante ali, para que Moisés dividisse as tarefas, né? Então, aí eu chamei a atenção para isso, que eu estava aqui, os irmãos falando, eu estava me lembrando de Moisés. E aí, com uma membresia de 3.000 membros na nossa igreja, por exemplo, alguns fazendo muita coisa e outros fazendo pouco ou nada. Aí fica pesado. Mas nós precisamos ser justos. Nós precisamos ser justos nas nossas atitudes. Tiago fala bem quando ele diz que, poxa, você pode dizer que tem muita fé, mas se você não tiver obras, não tiver resultado dessa fé, como é que vai ficar? Onde nós vamos parar com isso? Entendeu? Então, a gente precisa ser coerente na igreja. Então, na igreja tem oportunidade para todos. Alguns dizem que a igreja é grande, não tem trabalho. Tem trabalho para todo mundo na igreja, todo mundo. Graças a Deus, a nossa igreja desenvolve trabalhos muito bacanas em relação à assistência social, né? E eu louvo a Deus por isso. E a gente precisa servir, né? Servir doando, né? Servir de alguma forma pregando a palavra, né? Nós somos chamados a ser servos, né? E também servir. A grande questão aqui é essa. O tema da questão é uma importante tarefa. E qual é essa importante tarefa? É o seu chamado, né? É o servir, né? É o fazer o que Deus chamou você. Eu trago para você, não sei se você, líder, vai levar para os seus pequenos grupos, mas quem estiver me acompanhando todos os sábados às 19h30, o desafio é perceber, né? Servir, perceber a sua realidade, né? O que Deus chamou você para servir, né? E fazer. Como você deseja servir a igreja essa semana? Eu não estou falando por toda a sua vida, não estou falando por muito tempo. Um passo de cada vez, né? O que é que você pode servir a sua igreja essa semana, né? Eu não sei o que, se é levando alguma coisa para assistência social, se é promovendo algum estudo. Eu vou repetir, o que é que você gostaria e pode servir a igreja esta semana. Eu gostaria que você pensasse, eu gostaria, mais do que pensar, colocasse em prática. Indiferente foi o eu falar, e o teu exemplo fraco tropeçou. Se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão eu me encontrei amor, se ao desviador não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém.